Max Weber. Qual a importância dele para a sociologia? O que é que Weber contribuiu para a formação de uma das ciências que estuda as relações sociais e, ao mesmo tempo, que compreende o funcionamento desse organismo social? Weber produziu uma sociologia mais preocupada em compreender como que, em meio às nossas interações sociais, existe um processo subjetivo de intenção. Ele contribuiu para uma nova visão de sociologia, já que era dominante no final do século XIX. Era a leitura positivista durkheimiana, de entender a sociologia como a ciência de fatos sociais. Ao invés de se preocupar com fatos, Weber estava mais preocupado com o processo de interação e relação subjetiva desses próprios indivíduos. Portanto, a sociologia compreensiva analisa a ação social. Para compreender melhor sobre a ascensão da mulher no poder, onde estudos realizados pelo G1 identificaram uma pequena queda em 2021. Cerca de 39% das mulheres ocupavam cargos de liderança. Com isso, fizemos uma entrevista com a delegada Marna de Miranda. Como a ascensão das mulheres a cargo de autoridades em Parintins tem impactado as dinâmicas sociais e políticas, considerando o contexto histórico em que tais posições eram predominantemente ocupadas por homens? Eu acho que de forma positiva. Por exemplo, o cargo de delegado é um cargo que você adquire, você conquista através de concurso público. O concurso público, independentemente do sexo, ele está disponível para todo mundo. Impactar de forma positiva como? Das meninas vendo que tem uma delegada, das meninas vendo que tem uma juíza, de meninas vendo que tem defensora pública mulher. Acho que o impacto é essa inspiração, na verdade. Mas a busca pelo cargo, através do concurso público, ela é igual. Qual é a representatividade das mulheres em comissões e órgãos decisórios locais em Parintins? E como isso impacta as decisões tomadas? Ela é expressiva. Nós temos hoje em dia várias mulheres aí no comando de várias pautas, principalmente de cunho social. Nós temos, por exemplo, Secretaria de Assistência Social, nós temos uma mulher, que é a Zeila. Nós temos acho que nós temos 2 defensoras públicas, nós temos 2 juízas, nós temos 2 juízas, nós temos uma delegada de polícia. Isso impacta de forma positiva porque nós temos ali exemplos de que o cargo independe do sexo. Você tem que ter capacidade, você tem que estudar e você tem que querer. Então é a sua vontade, a sua disposição que vai levar você a ocupar qualquer cargo possível, não só no município de Parintins, mas no nosso país ou fora dele. Como as políticas de conciliação entre trabalho e vida familiar têm sido implementadas para apoiar mulheres em cargo de liderança em Parintins? Para mim é um pouco difícil de responder essa pergunta porque eu não sou casada e não tenho filho. Então para mim é muito mais fácil do que para uma profissional que ocupe algum cargo de destaque, que tenha marido, que tenha filhos. Mas eu acredito que nós buscamos no passado uma igualdade que hoje se tornou desigual. Porque nós quisemos independência e hoje nós temos independência, nós temos salário, mas quando chega em casa nós temos uma segunda jornada, que é cuidar de filho e de marido. Como a mídia local tem retratado a presença e o desempenho das mulheres em cargo de liderança? E qual é o impacto dessa representação na opinião pública? Positiva. A mídia tem dado um destaque sempre positivo, pelo menos com relação à delegacia e à atividade policial, eles sempre são bem positivos com relação ao meu trabalho. Como a sociedade parintinense tem reagido à crescente participação das mulheres em cargo de autoridade? E quais são os elementos culturais que ainda podem representar barreiras para uma representação mais equitativa?
é uma outra situação de forma positiva, né? Nós temos, por exemplo, uma primeira-dama que se tornou deputada estadual. Nós temos, como eu já citei, vários cargos de secretarias, de conselho tutelar, por exemplo, nós elegemos na última eleição para conselho tutelar 3 mulheres e 2 homens. Então aí você percebe que a população de Parintins em si, quando elege 3 conselheiras tutelares e apenas 2 conselheiros, as barreiras elas estão menos fortes. Então, a situação da mulher no mercado de trabalho para cargos que são de destaque ou não, eles têm ficado bem equitativos no nosso município. Em termos de educação e capacitação, quais são as oportunidades disponíveis para mulheres em Parintins que desejam se preparar para cargos de autoridade? E como essas oportunidades têm contribuído para uma maior representação feminina? Iguais, eu acredito que essa disponibilidade ela é igualitária. Por exemplo, na minha época, década de 90, eu saí daqui no ano 2000 para estudar, nós tínhamos a UFAM 2 cursos, Geografia e Matemática. Hoje nós temos FAMETRO, UNOPA, IFAM, UFAM, UEA, inúmeras faculdades, inclusive que você pode fazer uma faculdade online e para isso não requer sexo, não requer que seja mulher ou que seja homem. As oportunidades elas estão hoje para a nossa sociedade disponíveis de forma igualitária. O que é que nós precisamos ter? Vontade e querência. Hoje você consegue observar que com o tempo, o que aconteceu? As mulheres amadureceram mais rápido, com 17, com 18, 19 anos, eu já sei o que eu quero. Vou fazer vestibular para direito porque eu quero prestar concurso público para ser delegada, para ser juíza. Então eu acredito que isso ajuda muito também. Então, em termos de oportunidade, elas estão para todos, basta querer. Como têm sido os avanços e desafios na busca por maior participação feminina em cargos de autoridades em Parintins, considerando a porcentagem de liderança masculina e as iniciativas voltadas para a promoção da igualdade de gênero? Acho que eu vou ser redundante, porque eu falei da política, que a política ela fica bem clara essa diferença ainda, né? Nós temos, eu não sei quantos vereadores, mas digamos que nós tenhamos 10 vereadores no município de Parintins, nós temos apenas 3 mulheres, né? Então, acredito que estamos caminhando a passos largos, pelo menos no município de Parintins, para ocupar mais cargos de liderança femininos, através ou de cunho político ou de cargos comissionados, eleitos, elegíveis, ou mesmo através de concurso público. Eu acredito que nós já estivemos mais distante dessa realidade. Eu acho que hoje não. Hoje, se nós pensarmos, se nós colocarmos para pensarmos de fato e fizermos uma estatística disso, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos mais eleitores do sexo feminino. Mas mesmo assim, continuamos votando mais em homens. Por quê? Nós mesmas não confiamos na mulher. Nós mesmas temos um pensamento machista, infelizmente. Parintins é um exemplo disso. Nós temos aí um prefeito que elegeu a esposa como deputado estadual, que é um cargo inclusive maior do que o dele, aí você percebe que não há machismo algum. Nós temos, infelizmente, mulheres que só votaram em 3 vereadores. Por quê? Porque está no seio ainda, está no seio familiar, essa formação machista, infelizmente. Supondo uma maior representação feminina em cargos de autoridades em Parintins, como essa transição gradual poderia impactar as decisões políticas, a colaboração entre gêneros e a percepção da comunidade sobre a participação das mulheres na liderança? De forma positiva também. Eu acho que quanto mais mulheres no poder, quando eu falo poder, eu me refiro a cargos de representatividade, tanto política quanto em secretarias, porque nós sabemos da dificuldade, nós discutimos no começo dessa entrevista, qual é? De que nós buscamos por uma independência financeira, nós estudamos, nós nos qualificamos, nós chegamos lá. Aí a partir do momento em que você engravida, que você tem ali uma família, você tem 2 obrigações. Você continua com a tua obrigação que você lutou tanto, que é a obrigação profissional, mas você também ainda tem aquela obrigação familiar. De dar atenção, de cuidar do marido, de cuidar da alimentação dos filhos.
Então, quando a mulher ela galga um cargo, digamos, como está na pergunta, de representatividade maior, ela começa a enxergar os seus pares e essa dificuldade e tentar ajudar ou tentar não julgar, pelo menos. Eu quero dizer o que com isso? Quanto mais mulheres estiverem dentro do sistema, elas vão perceber a necessidade de acolhimento das outras, a necessidade de você, pelo menos, compreender que um dia ela vai poder faltar no trabalho porque o filho está doente, ela vai ter que sair durante uma audiência porque ela recebeu um chamado na escola, que são coisas que nós ainda sofremos preconceito de nós mesmos. Delegada de polícia, eu saí de Parintins em 2000, passei no vestibular da UFAM para filosofia. Não era o que eu queria, estudei direito também, ao mesmo tempo que concluí filosofia e direito. E aí eu decidi que eu ia demorar muito para ter meu lugar ao sol se eu fosse advogado. Porque no Amazonas, ou você é de família rica, já tem ali tios, advogados, pai, advogado, você já vai usar aquele escritório de advocacia, então você já tem praticamente um nome. Como eu não tinha isso, eu enveredei para concurso público. Então, eu formei em Direito, comecei a estudar para concurso público, passei em vários concursos públicos, mas o que eu queria de fato era ser delegada de polícia. Então, em 2009 foi a prova, a academia foi em 2010, em 2011 eu tomei posse. Trabalhei em Manaus 10 anos como delegada de polícia, departamento de crime organizado, delegacia de homicídio, de várias delegacias. Vou fazer 12 anos de polícia agora, dia 20 de janeiro. Mas eu fui através de concurso público. Concurso público não é fácil, concurso público é muito difícil. E aí eu sou de Parintins, minha mãe envelheceu, e aí eu percebi que alguém tinha que cuidar dela. E aí eu decidi voltar para Parintins para morar e trabalhar e cuidar da minha mãe. Hoje eu moro e trabalho em Parintins mais em função da minha mãe, que foi comerciante, que é mulher, que envelheceu, a gente vai envelhecer. E estamos aqui. Acho que é isso. Nossa, a diferença ela é gigantesca. Para começar pelo nosso Instituto de Criminalística. Em Parintins nós não temos perícia, nós não temos médico legista. Então a dificuldade de provar os crimes, de você instruir um inquérito policial com provas é muito difícil. Por quê? Em Manaus, como é que funciona? Eu apreendo esse telefone, eu mando ele para a perícia. Lá eu tenho profissionais formados em cada área. Aqui eu não tenho isso. Para esse telefone que eu quero periciar, chegar em Manaus são 2 meses. Para o laudo chegar de volta a Parintins, mais 2. Ou seja, uma investigação que em Manaus dura 1 mês, no interior ela dura 6 meses. Tudo por conta da dificuldade de nós não termos perícia técnica no município. Em nenhum município, não só Parintins. O Amazonas ainda é muito carente dessa polícia científica. A polícia científica, ela só está na capital. A polícia científica, ela é fundamental para que a gente consiga esclarecer homicídios, para que a gente consiga esclarecer provas simples, como um simples teste de DNA. Quando você leva uma vítima no IML, você leva o autor no IML para comprovar se houve ou não houve um crime de estupro, você consegue ter essa resposta em menos de 10 dias. Aqui eu não tenho nem onde preservar o DNA dessas pessoas, não só em Parintins, em qualquer município do interior. Então, no Amazonas, nós ainda somos muito carentes dessa polícia científica, dessa falta de aparato tecnológico. A começar por falta de câmeras de segurança, a capital é toda monitorada por câmeras de segurança. Havendo um furto de um veículo no Parque 10, a gente consegue no mesmo dia, 30 minutos depois, apreender esse veículo na Cidade Nova. Por quê? Porque nós temos câmera na capital inteira. E aí a gente vai fazendo o acompanhamento desse veículo furtado ou roubado. Aqui em Parintins é muito difícil, nós não temos um aparato tecnológico. É uma dificuldade medonha você ser delegado em qualquer município do interior. Por conta da carência mesmo, carência tecnológica, carência de recursos,
carência de pessoal. Infelizmente, nós ainda estamos engatinhando. Mas a gente torce para que mude um pouco essa realidade futura.